Foram 11 semanas. Nesse tempo, nenhum caminhão de ajuda humanitária havia entrado no território da faixa de Gaza. Há 2 meses e meio, os moradores de Gaza estão sem acesso a suprimentos mais básicos, como medicamento, remédio dispensável para alguns tratamentos, até papinha de bebê. Para Israel, essa seria uma forma de pressionar o grupo terrorista Hamas a libertar os reféns israelenses que ainda estão sob seu poder. Israel também alega que os caminhões de ajuda humanitária são saqueados pelo Hamas. Em 7 de outubro de 2023, forças do Hamas invadiram Israel, capturaram cerca de 250 reféns e chacinaram perto de 1.200 pessoas. O Hamas ainda tem em seu poder cerca de 20 reféns vivos e os corpos de aproximadamente 40. Em Gaza, a situação é tão grave que a ONU fez um alerta. Numa entrevista à rede britânica BBC, o coordenador da ONU para assuntos humanitários, Tom Fletcher, afirmou que 14 mil bebês podem morrer nas próximas 48 horas na faixa de Gaza se a ajuda não chegar a eles nesse prazo. Por isso, há semanas, a pressão sobre Israel aumentou. Unacceptable. A França, ao lado do Canadá e do Reino Unido, ameaçou impor sanções se Israel continuar com novas ofensivas militares e não aumentar a entrega de ajuda para Gaza. O clima esquentou, né? O ministro do Exterior daqui do Reino Unido disse que vai comunicar à embaixadora de Israel que o bloqueio de ajuda humanitária a Gaza foi cruel e indefensável. O David Lammy disse que o governo de Netanyahu está distanciando Israel dos seus aliados e que o Reino Unido vai suspender as negociações do acordo comercial com esse governo israelense. Até o presidente Donald Trump, o maior aliado de Israel, se posicionou. Trump disse que precisa tomar medidas sobre a crise e ajudar os palestinos. Ele reconheceu que muitas pessoas estão famintas em Gaza e que precisa olhar para os dois lados. E essa falta de perspectiva para uma solução desse conflito prolongado ali na região tem afetado, sim, a relação de Trump com o maior aliado na região, Benjamin Netanyahu. Nesta segunda-feira, o governo de Israel autorizou a entrada de caminhões de ajuda humanitária. Nada nessa história é fácil. A carga dos 5 caminhões liberados ontem por Israel ficou retida na fronteira. O Mahmoud tem passado horas na fila para conseguir um pouco de sopa. Vai ser esse o café, o almoço e a janta da família. Nossas crianças estão morrendo aos poucos. Hoje, Israel permitiu a entrada de 93 caminhões. Mas, segundo as Nações Unidas, o processo é tão demorado que os alimentos ainda não chegaram a quem precisa. O chefe humanitário da ONU disse que é preciso inundar Gaza com ajuda e que milhares de bebês estão em risco. O bloqueio israelense durou 11 semanas. O governo de Israel vinha argumentando que era uma forma de pressionar o grupo terrorista Hamas a libertar os reféns. Domingo, diante da pressão internacional, decidiu liberar uma quantidade limitada de suprimentos. As necessidades são urgentes e a ajuda ainda é insuficiente para cidades completamente devastadas, onde a guerra dura quase 600 dias e já deixou mais de 50 mil mortos. A agência da ONU afirma que se persistir essa escassez de comida, a desnutrição vai aumentar exponencialmente nos próximos dias e vai ficar fora de controle. Seriam necessários 500 caminhões por dia para dar conta da crise vivida pelos palestinos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a ajuda humanitária a Gaza e a pressão sobre Israel. Eu ouço o relato de Asma Abdel Malik Abusdian, palestina que vive na cidade de Derbela, dentro da faixa de Gaza. Nascida nos Emirados Árabes, ela viveu no Brasil dos 4 aos 20 anos de idade. E desde 2006 mora em Gaza, onde se casou e tem 4 filhos de idades entre 4 e 15 anos. Também falo com João Quatz Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e assessor do IB, o Instituto Brasil-Israel. Quarta-feira, 21 de maio. Asma, eu queria começar te pedindo para que você nos conte como você foi para a Palestina. Meu nome é Asma, eu tenho 38 anos. Meu pai e a minha mãe são palestinos, só que eu e meus irmãos todos nascemos nos Emirados Árabes. Com 4 anos de idade, eu tenho um tio no Brasil. Meu pai ele acabou indo para o Brasil. Entrei em colégio, desde de 4 anos, eu entrei no jardim de infância, aprendi o português e até o pré-vestibular. Só que a gente descobriu que
Depois de 10 anos, a gente tem o direito da naturalização, porque eu era permanente, eu tinha identidade com permanência do Brasil. Aí, meu avô, ele estava muito doente e tinha 20 anos que ele não tinha visto a minha mãe. Ele pediu uma visita, ele falou para ela que, tipo, eu estou muito doente, eu não vi você, eu queria conhecer meus netos. A minha mãe, ela falou que é uma visita só de 3 meses. Tanto que ela comprou o avião de ir e voltar para o Brasil. E a gente saiu do Brasil com o pensamento que a gente ia voltar. Então, a minha mãe achou que era uma oportunidade de a gente conhecer a cultura, a religião, a língua, os parentes. Quando a gente chegou para cá, eu conheci a família da minha mãe. Em 2006, já teve uma mini-guerra, que na época durou 20 dias. Naquela época, eu já queria ter saído. E deu erro na papelada, uma coisa assim, e não conseguimos mais sair. Acabei me acostumando. Depois de 2 anos, acabei casando e tendo meus filhos. Teve outros tipos de guerra, só que, como eu falei antes, essas guerras, o máximo durou 51 dias. E tinha eletricidade, tinha comida, eles atacavam locais realmente específicos. Só que essa guerra, esse absurdo que está acontecendo agora, durou muito tempo e eu também não falo que é mais só guerra com bombas. Eles estão atacando a gente com fome, com sede, emocionalmente. E é isso que está acontecendo agora. Asma, você pode contar pra gente onde é que você está agora? Eu, graças a Deus, eu já tive que sair da minha casa, só que eu voltei para ela. Eu moro no sul de Gaza, no Deir el-Balah. Asma, qual foi a última vez que você e os seus filhos comeram? Vocês não vão acreditar, não comi nada até agora. O pouco de comida que tem eu deixo para os meus filhos. E se eu ficar com fome, eu tento tomar um chá de hortelã e é isso. Me fala um pouco dos seus filhos, quantos anos eles têm? A minha filha mais velha, ela tem 15 anos, se chama Eia. O Mahmoud, ele tem 13 e o Muhammad, ele tem 8. E meu caçula, ele tem 5 anos de idade, o Malik. E como é que eles estão, Asma? O que eles perguntam para você sobre a situação da guerra? Meu filho tá louco para sair, porque isso tudo está acontecendo comigo e porque eu cheguei até esse ponto. Só que quando eu vi o desespero dos meus filhos, os sonhos dele, tipo, meu filho, o Mahmoud, de 13 anos, falando: mãe, a gente vai conseguir ir para o Brasil, a gente vai conseguir comer uma pizza. Eu fico falando, se Deus quiser. Tanto que nessa noite, quando eu tive a sensação que talvez eu faria as malas e ia sair com eles, meu filho não dormiu. Ele acabou dormindo do meu lado, esperando a notícia se a gente vai conseguir sair ou não. Eles sabem que a gente está numa guerra e cada vez está pior, e eles estão sentindo isso. Cada semana eu tenho que levar um filho para o médico, porque está todo mundo com falta de vitamina, a gente está desidratado, muita falta de energia, eu não tenho mais concentração, eu esqueço, eu estou com falta de memória, não só eu, meus filhos e todo mundo que está aqui em Gaza. Todo mundo sabe que isso tem a ver com a alimentação, ou até mesmo com o estresse. Então, tá difícil, eu não sei, eu não estou achando palavras certas para demonstrar a dor que o povo daqui de Gaza está passando. Você mencionou a noite passada que seu filho esperava que vocês saíssem na noite passada. Eu queria que você explicasse o que aconteceu. Você tinha chance de sair de Gaza e vir para o Brasil, é isso? Porque eu morei muito tempo no Brasil e eles estão até levando até parentes de pessoas que estão no Brasil. E meu pai ainda mora no Brasil, só que infelizmente porque ele está muito doente e por problemas pessoais ele não continuou a entrada na naturalização. Eu achei que meu caso era especial e eu tinha esse direito. E muita gente me incentivando a isso. Só que, infelizmente, eles estão falando que tem que ser naturalizada ou tem que ter uma pessoa da família naturalizada de primeiro grau, porque eu tenho um tio, ele tem a naturalização, só que não serviu. E tem pessoas que falando que não, que meu caso é especial e que se eu falar para Itamaraty ou até para o presidente Lula,
explicando da minha situação, que eu morei muitos anos no Brasil, então eu sou brasileira, eu tenho esse direito, que eu tenho uma esperança de eles me resgatarem daqui. Então, meu filho, quando viu que eu estava passando para o advogado, a minha identidade brasileira, as minhas papeladas, ele perguntou: mãe, o que está acontecendo? Eu não queria dar essa esperança para eles, que a gente poderia estar no ônibus de manhã. Só que eu falei que tem gente que está pedindo papelada e talvez dê certo. Caramba, ele não conseguiu dormir, ele ficou do meu lado. Ele falou: mãe, me ensina algumas palavras em português para mim falar para eles. Quando eu vi esse desespero no olho deles, ou essa esperança que eles estão tendo, eu fiquei maluca, eu fiquei desesperada. Até se é mentira, eu estou tentando de qualquer maneira para poder sair daqui. E eu falei que até se eu não tenho direito como uma brasileira, porque eu não tenho naturalização, pelo amor de Deus, como humana, me ajudem como uma ajuda humanitária, porque eu estou precisando dessa ajuda. Se você pudesse agora, nesse momento, se você estivesse na frente do presidente da República do Brasil, que você citou, Lula, ou na frente do ministro do Itamaraty, o que você diria para eles? Eu acho que eu tenho direito, que eu deveria ter uma oportunidade, querem fazer prova para mim, querem fazer qualquer coisa para mim. Eu aceito. Mas eles deveriam ter me salvado, eu e meus filhos. Para o Brasil é um papel, né, Asma? Para você é a sua vida, a vida da sua família que está em jogo, não é isso? Mas é isso que está me machucando, porque eu sou mais... Para eles, eu vou ser só mais um papel escrito. Só que, para mim, é vida ou morte. Para mim, é o futuro dos meus filhos, que infelizmente, desde que começou essa guerra, a gente já perdeu ela. Tipo, meus filhos não estudam, eles não têm direito de ir como crianças, eles não brincam, até quando eles brincam com medo. Então, eu estou muito mais nervosa, porque eu só penso como eu vou trazer comida para os meus filhos, como eu vou fazer para passar o dia. Cada vez que eu durmo, eu fico pensando: será que eu vou acordar amanhã? A sensação de morrer 24 horas é inaceitável, porque é uma pressão muito grande. Você entra em depressão ou você entra com problemas mentais sem você querer. Por mais que eu seja forte, por mais que eu tenha fé, ela vai ser abalada. Todo dia você acorda com a mesma sensação de morrer e de não saber o que você vai fazer comida e de olhar para os seus filhos, e, pelo contrário, cada vez está pior. E de você ver seus filhos doentes, eu não sei mais. Asma, eu queria falar com você sobre essa comparação que você faz, sobre as guerras que você já viveu aí em Gaza. Me deu a impressão de que há uma diferença enorme em relação a direitos. Que mesmo numa situação limite nas guerras anteriores, vocês tinham direitos. E agora isso parece não existir mais. Eu entendi corretamente? Nas outras guerras, eles que começavam com como você fala, com um soldado do Hamas ou do Jihad Islami. Eles matavam pessoas específicas. Realmente, era casas contadas que eram bombardeadas. Tinha eletricidade, tinha comida, a fronteira ainda estava aberta, os preços eram mesmos. Só que dessa vez, como eu falei, meu filho ficou doente, eu não consegui levar ele para o hospital, porque, primeiro, não tem carro. Segundo, se você andar no meio da noite, eles atacam você. Terceiro, os hospitais estão lotados de pessoas feridas. E hoje, você vê que não tem mais um lugar seguro. Eles nunca atacaram o hospital, eles não atacavam ambulâncias, eles não atacavam escolas. Hoje, pela primeira vez nessa guerra, que teve deslocamento para escolas e de um bairro para o outro, entendeu? A gente sempre, nas outras guerras, estava nas nossas casas. Como eu falei, eram coisas específicas, só que dessa vez parece que eles querem fazer uma limpeza do povo da Palestina, de Gaza toda. E a gente está começando a virar inimigos entre nós mesmos.
Então, eles conseguiram atingir todos os tipos de armas, psicologicamente, fisicamente e emocionalmente. O que você quer falar, eles conseguiram atingir. A situação que ele está muito mais pior. No começo, todo mundo queria resistir, não queria sair da pátria dele. Hoje não, tem muita gente que falando, caramba, a gente já perdeu todas as forças para poder lutar. Abrem a fronteira para a gente poder sair. Vocês não querem? Então joga uma bomba nuclear para matar a gente de vez. Só que matar a gente, eu me considero morta há muito tempo, há 2 anos atrás. Desde 7 de outubro, eu me considero que eu já estou morta. E como é que é a sua rotina aí nesse cenário de guerra? Infelizmente, eu não durmo muito. Desde que começou essa guerra, eu não durmo muito bem. Eu durmo meia hora, acordo várias vezes no meio da noite. Acordo, a gente tem que fazer uma fila que demora muito para a gente poder pegar água potável, seja para beber ou até mesmo para poder cozinhar. Aí eu fico pensando todos os dias, o único tipo de comida que eu ainda tenho, eu tenho um pouco de ervilha enlatada e eu tenho mais 3 sacos de macarrão e uns 5 sacos de arroz. Quando tem ajuda humanitária, que ela está vindo uma vez a cada 3 dias, eu vou e pego ela, que a maioria das vezes é arroz puro, a gente come arroz puro. As pessoas não estão entendendo que o pouco de agricultura que tem aqui no país, o pouco, é isso que está fazendo a verdura ficar caríssimo, entendeu? E você está falando de um pedaço de cebola que custa R$30, um pedaço. E como eu falei, a cultura, como vocês repararam, eu tenho 4 filhos. Tem gente aqui que tem 6, tem 7, tem 8. O que um pedaço de cebola que custa R$35, ou uma cebola que está custando, dependendo do tamanho dela, R$70, vai fazer sem os outros tipos de materiais de comida? Tipo, você está falando que precisa também de um macarrão, de uma salsa, de o extrato de tomate, e tudo isso muito caro, e agora também não está. Asma, o que tem? Não tem supermercados, os supermercados estão fechados. Até as barracas que estavam no meio da rua, a maioria só tem 1, 2. Por quê? Porque as coisas estão super caras e é para as pessoas que têm muito dinheiro, para as pessoas ricas que possam comprar. Eu tenho que preparar a lenha, eu que preparo, porque meu marido ele fica tentando arranjar emprego, dinheiro, vender alguma coisa, pegar alguma coisa, ele que procura a lenha, ele que também pega a água potável, ele que também traz a comida, e aí um ajuda o outro. Tem aquele estresse enorme, porque as crianças estão na sua frente 24 horas, eles não têm o que fazer. Mãe, eu quero comer, mãe, eu quero brincar. Todo dia é a mesma coisa, eles ficam sentados esperando uma notícia. Eu sou uma das pessoas que todo dia eu peço para Deus para morrer, eu e meus filhos, porque sentir essa dor de falta de comida, dos meus filhos estar doente, de eu estar doente, eu não ter mais força para poder lutar, não. Estar do lado de Deus é 1000 vezes melhor. Só que até isso eu não estou tendo direito. Até morrer eu não estou tendo direito. Eu tenho que esperar quando eles decidirem que vai chegar a minha vez. É muito duro ouvir esse seu relato, Asma. Eu queria te perguntar sobre o que você sentiu quando a notícia da trégua chegou e depois também o que você sentiu quando essa trégua foi suspensa. Quando veio a trégua, foi uma emoção muito grande, foi uma esperança muito grande. Tanto que todo mundo teve o mesmo problema, porque quando as coisas começaram a entrar no país, ficou barato, ninguém imaginou, ninguém pensou que ia estragar essa trégua, pelo contrário. Então, quando terminou a trégua, o desespero e a raiva e o medo, ela aumentou muito mais. Você tem esperança de que a sua vida mude em algum momento, Asma? Você falou muito de morte. O que você pensa sobre a vida? Eu não sei. Eu sei que Deus está... Eu acredito em Deus e eu sei que Ele não faz nada à toa, que até essa guerra, por mais corrida que seja, tem uma lição para o mundo inteiro, para que deveria se acordar.
Tem muita coisa nessa história, só que o problema é que realmente o desespero, ela toma conta de mim. Asmar, fique com um abraço apertado nosso aqui do assunto. A gente está torcendo para que você consiga sair com a sua família aí de Gaza. Eu que agradeço, porque, como eu falei para você, eu me sinto brasileira e a coisa mais linda que eu aprendi no Brasil, que as pessoas são muito carinhosas. Elas são realmente, o povo brasileiro é humano, porque desde que eu estava lá e eu era muçulmana, eles aceitam as pessoas como elas são, com qualquer tipo de religião que ela é, qualquer tipo de cor que ela é, ou de qualquer maneira como ela pensa. Então, eu estou com saudade disso. Eu estou com saudade de ir para um lugar que as pessoas respeitam os pensamentos ou o direito que eles querem. Eu espero te dar um abraço aqui no Brasil. Espero muito dar um abraço em você aqui no Brasil. Um beijo enorme. Obrigada. Tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com João Miragaia. João, eu quero muito te pedir para nos contar sobre o status da situação de Gaza e de Israel hoje, mas antes eu quero voltar no tempo para que você nos diga como esse conflito começou. Bom, Natuza, o conflito atual, a gente pode regredir até os anos 20, né, do século passado para explicar como começa o conflito entre Israel e os palestinos. Mas se a gente for fazer um recorte para explicar essa guerra atual, a gente tem que lembrar que a faixa de Gaza está desocupada militarmente por Israel desde 2005. O Hamas tomou o controle da região a partir de eleições legislativas. Eles não entraram em acordo com a autoridade palestina no momento. Eles passaram por uma guerra civil e o Hamas passou a exercer o controle total sobre a faixa de Gaza e a autoridade palestina sobre a Cisjordânia. Desde então, são sucessivos confrontos entre Israel e o Hamas, até que Israel bloqueou a faixa de Gaza. Na verdade, foi um pouco depois do Hamas exercer esse controle. Desde 2008, a faixa de Gaza está bloqueada. Tudo que entra por lá tem que passar pelo crivo israelense. Tudo que entra oficialmente, pelo menos. E foram alguns confrontos que a gente viu ali em 2008 e 2009, em 2012, 2014, 2021, até que no dia 7 de outubro de 2023, Israel foi surpreendido por um ataque do Hamas, que deixou mais de 1.200 mortos aqui em Israel. Um ataque surpresa pelo ar e também por terra. Uma infiltração no território israelense sem precedentes, no ataque mais pesado contra Israel desde os atentados suicidas da segunda intifada há cerca de 2 décadas. O ataque começou nas primeiras horas da manhã. Milicianos do Hamas passaram pelas barreiras que cercam Gaza e invadiram aldeias e cidades da região sul israelense. Ao mesmo tempo, de 2.500 a 5.000 foguetes foram lançados nas zonas costeiras e chegaram até a área metropolitana de Tel Aviv, uma das maiores cidades de Israel, fazendo disparar o alarme antiaéreo em várias localidades. Sirenes também soaram em Jerusalém. Em primeiro lugar, ninguém esperava que o grupo palestino que comanda a faixa de Gaza há anos tivesse essa capacidade. Em segundo lugar, a falha das forças de segurança e de inteligência de Israel para prevenirem esse ataque. E houve uma resposta avassaladora de Israel que está durando mais de 1 ano e meio. Na qual já morreram mais 50.000 palestinos na faixa de Gaza. Também se caracteriza não só, né, pelas mortes do dia 7 de outubro, mas também por, até então, 247 sequestrados, né, que o Hamas capturou nesse mesmo 7 de outubro, que se somaram outros 2 corpos e 2 vivos que já estavam sequestrados na faixa de Gaza. E, enfim, nesse contexto a gente está. Esse confronto atual ele teve já 2 períodos de cessar-fogo, um deles em novembro de 2023 e o outro agora em janeiro, fevereiro, início de março de 2025, nos quais foram libertados, sequestrados, prisioneiros dos 2 lados, mas depois do último cessar-fogo o conflito voltou, a guerra voltou com força total.
o Hamas muito debilitado militarmente, e Israel, a gente pode dizer que voltou a atacar a faixa de Gaza com uma intensidade que a gente não via já há mais de um ano. E basicamente é nesse momento que a gente está agora, com uma imensa pressão israelense militar, com a faixa de Gaza quase totalmente destruída, com as pessoas em Gaza passando por uma situação de catástrofe humanitária, e ainda com a presença de 58 sequestrados israelenses na faixa de Gaza, dos quais se estima que entre 20 e 23 estão vivos. É sempre importante frisar e insistir numa tecla. O Hezbollah não é o Líbano, não era o Líbano, inclusive hoje está super enfraquecido, e o Hamas não é a Palestina. A causa palestina é uma causa muito justa, de um povo ter direito à sua nação. Certo? Todos os povos têm direito a terem sua nação, ou pelo menos a cidadania de uma nação. Os palestinos não têm nem cidadania, nem uma nação. Agora, o Hamas rouba essa causa palestina e leva adiante ações que acabam prejudicando os palestinos. Uma porção da população palestina em Gaza claramente se opõe ao Hamas. São corajosas essas pessoas, que o Hamas, ainda apesar de ter se enfraquecido nessa guerra, ainda tem seus militantes ali, exerce poder, foram para cima desses manifestantes corajosos, palestinos eles. Mas por quê? Porque não era do interesse desses palestinos ter uma guerra. Não era interesse deles que as casas deles fossem destruídas, que as escolas fossem destruídas, que os hospitais fossem destruídos. Não era interesse deles que fosse feito um atentado contra Israel. Depois daquele ataque sem precedentes que você citou, o ataque terrorista, como é que foi o desempenho da ajuda humanitária a Gaza desde então? A faixa de Gaza, ela recebia regularmente cerca de 500 caminhões por dia até o 7 de outubro. 500 caminhões que podiam entrar em Gaza, que não levavam necessariamente ajuda humanitária. A faixa de Gaza também tinha comércio, inclusive com Israel, né? Tem indústria, tinha, pelo menos até a guerra, você tinha indústria em Gaza que abastecia o mercado israelense. Você tinha trabalhadores em Gaza que entravam em Israel para trabalhar, cerca de 40 mil até as vésperas do 7 de outubro. E passavam pelas fronteiras, tanto do Egito quanto de Israel, com a faixa de Gaza, cerca de 500 caminhões. Quando o 7 de outubro aconteceu, Israel fechou todas as fronteiras e proibiu o Egito de transferir qualquer equipamento, qualquer caminhão que cruzasse a fronteira com a faixa de Gaza. E isso aconteceu durante algumas semanas, no início do confronto, até que houve uma pressão muito grande internacional, porque os primeiros meses da guerra foram os meses com mais mortes, a gente já talvez não lembre mais disso, mas, se não me engano, cerca de 15 mil mortos da guerra até agora, foram até janeiro de 2024, e aí a pressão internacional para ajuda humanitária entrar foi muito grande. Durante quase todo o confronto, foram raras as vezes que entrou na faixa de Gaza uma quantidade de mais de 350 caminhões num dia, que é o que a ONU estipulava que era necessário para conter a situação da crise humanitária na faixa de Gaza. Houve momentos que entravam bem menos que isso, e outros que entrou mais ou menos nesse número. O único período no qual entraram caminhões no número maior, que ultrapassaram inclusive os 500 diante da guerra, até ultrapassando os 600 por dia, foi durante o cessar-fogo recente. Mas quando Israel retornou à guerra depois do cessar-fogo, quando se decidiu que não iam prosseguir com as conversas para o cessar-fogo permanente, que era uma cláusula do acordo passado, Israel fechou as fronteiras novamente. Israel hoje controla a fronteira entre Gaza e o Egito, que se chama Corredor Filadélfia, e não entrou nada durante 78 dias. E essa é uma das situações mais calamitosas da guerra até agora. E no dia de ontem entraram 5 caminhões, o governo israelense tomou a decisão, sob muita pressão, de permitir a entrada de ajuda humanitária, e hoje a gente recebeu a informação, hoje que a gente grava no dia 20 de maio, que entraram 97 ou 98 caminhões, mas, segundo a ONU, nenhum deles chegou até o destino final estabelecido. Então agora a gente está começando a ver a ajuda humanitária entrar em Gaza, em número absolutamente insuficiente e de uma maneira descoordenada. Bom, ainda falando sobre a pressão ao qual você se referiu, teve um fato que foi o Reino Unido suspendendo um acordo comercial com Israel e convocando a sua embaixadora para pressionar, uma forma de pressionar para uma mudança de conduta por parte de Israel. Que pressão é essa? E se essa pressão é vista
entre outros aliados que estão eventualmente fazendo parte desse movimento que a gente viu do Reino Unido. Sim, a gente tem mais países se movimentando. Hoje a crítica a Israel e algumas ações isoladas foram tomadas por diversos países durante esse último ano e meio. Mas agora parece que, especialmente a União Europeia, está subindo o tom. A França, ao lado do Canadá e do Reino Unido, ameaçou impor sanções se Israel continuar com as novas ofensivas militares e não aumentar a entrega de ajuda para Gaza. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou como intolerável a situação na faixa de Gaza. E inaceitável foi a palavra usada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Saiu agora, há muito pouco tempo, uma notícia de que 17 dos 27 países da União Europeia estão dispostos a aprovar uma resolução que acabaria com o acordo comercial entre Israel e a União Europeia, que envolve 40 bilhões de euros. Mas o principal elemento aí nesse jogo de xadrez continua sendo os Estados Unidos, que é o principal importador e exportador para Israel. É o país que contribui para a defesa através de remessas de bilhões por ano, envio de armas. E o governo Trump ele tem atuado no Oriente Médio de maneira separada de Israel. Inclusive, na viagem que o Trump fez na semana passada para a região, ele não incluiu a temática Israel e não incluiu a liderança israelense nas negociações que ele fez com os países aliados dos Estados Unidos aqui no Oriente Médio. E, além disso, o governo Trump ele tem feito uma pressão sem precedente para que Israel termine com a guerra. Inclusive, saiu essa semana, foi divulgado pelo Washington Post, que um membro do alto escalão da comissão americana enviada para ajudar nas negociações, teria ameaçado o governo israelense que, caso Israel não chegasse logo ao fim da guerra, eles seriam abandonados pelo governo Trump. Muitos analistas, inclusive em Israel, avaliam que, em vários pontos, o Trump começou a se distanciar do Netanyahu. Basta ver, por exemplo, a negociação do acordo nuclear com o Irã. Netanyahu preferia uma ação militar coordenada de Israel com os Estados Unidos contra o Irã. Essa negociação também os Estados Unidos fez independentemente de Israel. Então, a pressão sobre Israel está maior do que nunca. Mas até agora, por enquanto, Israel ainda se mantém irredutível em relação a decretar o fim da guerra e chegar a um acordo final. Você fala dos Estados Unidos, você fala de uma pressão que nunca foi tão grande, você nos traz esse contexto da falta de apoio na Casa Branca. Em fevereiro, o Trump falou em assumir o controle de Gaza e agora ele está dizendo que tem que ajudar. Então tem uma mudança também de discurso, né? Não só de conduta, mas também de discurso. Como é que isso está reverberando? Como é que essa conduta nova, se é que eu posso chamar de nova, dos Estados Unidos tem reverberado no governo israelense? O governo israelense está tendo muita dificuldade de lidar com a pressão do Trump. A grande vantagem que o Trump dá ao governo israelense é a instabilidade das declarações dele, né, do próprio Trump. Porque em um momento ele diz que deseja transformar Gaza numa riviera no Oriente Médio e retirar a população local, ou incentivar a imigração voluntária, que é um eufemismo para um processo de limpeza étnica na região. Mas, por outro lado, ele diz que ele quer que essa guerra tenha fim, que já deu o que tinha que dar, que Israel deveria chegar a um acordo pelo fim da guerra, e que mesmo que tenha que pagar um preço caro por isso. Depois ele diz que se não se liberta os reféns, Israel pode transformar a faixa de Gaza num inferno na terra. E agora, novamente, ele pede pelo fim da guerra, ele reconhece a fome severa na faixa de Gaza, que é um problema que tem que ser contornado, e ele novamente põe pressão no governo israelense para que a guerra chegue ao fim. Se o Trump ele tivesse uma postura estável em relação ao fim da guerra, eu acho que o Netanyahu não teria como evitar. A grande questão é que a gente não sabe exatamente o que está na ordem de prioridade do presidente dos Estados Unidos no momento. Tem momentos que a ordem de prioridade deles é o fim da guerra e tem outros que é mostrar força, né? Agora, o fato e isso ele já deixou claro por diversas ocasiões, que o confronto entre Israel e o Hamas atrapalha os seus planos para o Oriente Médio. Ele deseja realizar acordos comerciais, formar um bloco aliado com países do Golfo Pérsico, pressionar o Irã, e o confronto entre Israel e o Hamas afasta o mundo árabe de Israel e coloca o Trump numa posição complicada perante o mundo árabe. Então, para isso, ele pressiona Israel para que essa guerra acabe e que ele possa desenvolver seus planos.
A última troca de reféns foi no dia 8 de fevereiro e eu queria entender como é que Israel e também os israelenses percebem esse momento do conflito desde a última troca. Pelo menos desde outubro de 2024, a gente tem uma maioria considerável da população israelense que já está clamando pelo fim da guerra em troca de um acordo pela libertação de todos os reféns. A população israelense, isso é importante a gente entender. Ela deseja que o Hamas seja exterminado, substituído por outro grupo, que o Hamas deixe de governar Gaza o mais rápido possível, entende que essa é uma questão urgente para o país, mas ela simplesmente, na sua ordem de prioridades, entende que o retorno dos reféns é mais importante do que a derrubada do Hamas. Principalmente depois do último cessar-fogo, a população israelense, e isso quem diz são as pesquisas, praticamente todas as pesquisas dos canais de televisão, dos jornais impressos, mostram que entre 60% e 70% da população israelense é a favor do fim da guerra em troca de um acordo que liberte reféns, prisioneiros e entre ajuda humanitária em Gaza e que a guerra tenha fim. A grande questão é que depois do último cessar-fogo, a convicção de boa parte da população de que o retorno à guerra ele somente atenderia a interesses políticos do Netanyahu, ela é muito grande. E essa parcela grande da população, essa maioria, já não compra mais o discurso do Netanyahu de defesa, de que é importante derrotar o Hamas e destruir o Hamas, simplesmente porque não acredita que isso vai ser possível, simplesmente porque não acredita que o governo tem um plano estratégico para que se chegue a esse objetivo, e a popularidade da guerra ela é cada vez menor perante a população. Israel está com muita dificuldade de convocar reservistas. No início da guerra, Israel chegou a convocar 360 mil reservistas. E hoje o país está atuando com 60 mil, que é 1/6, né, do que foi no início da guerra. E para suprir esses reservistas mais velhos, que estão se recusando a servir, que estão se recusando a se apresentar, Israel está convocando soldados, o exército israelense está convocando soldados que já foram diagnosticados com situação de pós-trauma por conta da própria guerra. E desde da retomada da guerra, em menos de 3 meses, a gente tem notícia, pode ser que seja maior esse número, que 2 soldados já se suicidaram, desses em situação de pós-trauma. Nossa, eu não estava sabendo dessa convocação. Uma pequena dúvida que me surgiu. A convocação, quer dizer, a ida de reservistas para a guerra não é obrigatória? Quando você recebe uma convocação aqui em Israel, se você é um soldado ou um reservista na ativa, o comparecimento ele é obrigatório. Só que tem gente que tá se recusando a servir, especialmente aqueles que estão recebendo a convocação prévia. Daqui a 2 meses você precisa voltar a se alistar. E essas pessoas estão dizendo, eu não vou, já estão avisando os seus comandantes, e para não gerar uma crise muito grande dentro dos batalhões, esses comandantes estão optando por dispensar esses soldados, até porque, para o próprio exército, do ponto de vista operacional, não é conveniente um soldado que não quer tá presente no campo, ele atrapalha o resto das tropas. E aí a gente tem notícia de que muitos soldados, milhares, estão se recusando a servir. Não deveria poder, legalmente falando, mas acontece. E o governo não tem como lutar contra milhares de pessoas, não tem como prender milhares de reservistas que estão se recusando a servir. Bom, no sábado, Israel e o grupo terrorista Hamas, eles retomaram as conversas para um novo acordo de cessar-fogo em Gaza. Qual é o status dessa conversa? Essa conversa, ela parecia que ela ia avançar, porque ela veio, a gente tem que lembrar, ela veio, na verdade, ela foi convocada poucos dias depois do Hamas liberar um sequestrado chamado Idan Alexander, que era o último sequestrado em Gaza, que tinha cidadania dos Estados Unidos. O grupo terrorista Hamas diz ter libertado agora há pouco o último refém americano que estava na faixa de Gaza. Trata-se de Idan Alexander, de 21 anos. Ele nasceu em Tel Aviv, mas foi criado no estado americano de Nova Jersey. O Idan foi sequestrado pelo Hamas naquele ataque de 7 de outubro de 2023 e servia em uma unidade de infantaria de elite, ali na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Ele foi solto por ser americano, não por ser israelense. Se ele fosse apenas israelense, ele continuaria nas mãos do Hamas até agora. O governo americano fez essa negociação para libertá-lo, conseguiu. Por quê? Porque o Hamas busca, de uma certa forma, agradar o Trump nesse momento, às vésperas da viagem do Trump para os países do Golfo Pérsico. E ele não passará por Israel nessa viagem. E eles libertaram essa pessoa sem nenhuma contrapartida.
pelo menos que a gente soubesse, né? Nenhum prisioneiro palestino foi libertado, a guerra não foi paralisada por isso, foi um gesto de boa vontade para com o presidente Trump. E aí a gente escutou um comentário inédito do Netanyahu desde o início da guerra, ele nunca tinha dito isso, que é de que a comissão israelense está indo negociar o cessar-fogo, um acordo, na verdade, ele não disse cessar-fogo, está indo negociar um acordo que pode envolver um cessar-fogo temporário ou o fim da guerra. Essa é a primeira vez desde 7 de outubro de 2023 que o Netanyahu se refere a um possível acordo que ponha fim à guerra. E isso não pode vir à toa, isso não pode ter vindo à toa. Isso tem certamente relação com a pressão que ele está sofrendo do Trump e é uma preparação para a base eleitoral dele entender que essa guerra pode estar por terminar. E agora o que a gente imagina é que ele vai ter algum tempo para poder preparar uma narrativa de que Israel saiu vitoriosa nessa guerra. O cessar-fogo que está sendo negociado agora, ele se baseia na proposta do Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos nas negociações. Ele prevê um cessar-fogo de 2 meses, durante os quais seriam libertados entre 7 e 9 reféns israelenses vivos, e mais uma quantidade ainda desconhecida de corpos de reféns mortos, 300 presos palestinos vivos também, e durante esse período deveria acontecer negociações concretas para o fim da guerra, que é uma cláusula que já tinha acontecido na outra proposta, no outro cessar-fogo que entrou em voga, mas que não foi adiante. Dessa vez o Hamas exige garantias do governo dos Estados Unidos e até do Conselho de Segurança da ONU, porque eles não confiam que Israel vai debater seriamente o fim da guerra. Mas eu estou dizendo isso 2 horas depois que a delegação israelense anunciou que vai retornar ao país. Os membros de alto escalão da delegação só vão ficar presentes em Doha. O corpo técnico da negociação, o que mostra que elas não evoluíram. Desde sábado elas não evoluem. E isso representa um impasse. João, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no assunto. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Até a próxima. Prazer. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que essas operações dependem de documentação em ordem e de vínculos familiares demonstrados que precisam ser aceitos pelos países por onde as pessoas passam. Esses critérios não são, segundo o Ministério das Relações Exteriores, determinados exclusivamente pelo Brasil. Ainda segundo Itamaraty, essa é uma operação logística e diplomática que não permite improvisações, porque improvisações, segundo o Ministério, colocariam em risco toda a operação e até a integridade dos envolvidos. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.